E quando muita gente poderia começar a pensar que esse novo Capitão América é uma boa pessoa, o episódio já foi lá e cortou as nossas asinhas. Não, ele não é flor que se cheire e esse escudo tem que voltar sim pro Falcão. Nesse vídeo a gente vai fazer toda a análise do episódio 2 de Falcão e o Soldado Invernal. Eu sou João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia, seja muito bem-vindo. Fala galera, estamos aqui para falar do episódio 2 de Falcão e o Soldado Invernal, que foi muito bom, eu diria até melhor do que o primeiro, com mais ação logo de cara, também com muitos confrontos já entre o Falcão, o Soldado Invernal, agora o Bucky junto com ele novamente. Não foi explicado por que os dois estavam meio que afastados, por que o Bucky não estava respondendo as mensagens do Falcão, mas agora do nada, não do nada, mas o Bucky e o Falcão voltaram a trabalhar juntos. O novo Capitão América, que mais pra frente deve ser chamado de Agente Americano, vai aparecer também para tentar trabalhar junto com eles, mas isso não vai dar certo. O episódio, no momento em que eu comecei a pensar, talvez esse cara não seja tão ruim assim, talvez ele tenha boas intenções, ele mandou o Falcão e o Bucky ficar bem longe dele, porque senão eles iam estar ferrados. Foi mais ou menos isso daí que ele quis dizer. E aí, nessa hora assim, eu abri os olhões assim e falei, não é possível, cara. Não é possível, o cara tá ameaçando o Falcão e o Bucky, cara. Não é possível, meu. Não é possível. Então, esse episódio representou muito a gente, com o Bucky toda hora também. Por que você foi devolver o escudo? Você só pode estar de sacanagem. Falando pro Falcão, também representando muita gente, querendo saber por que você fez isso, caramba. Mas agora, antes de a gente falar de tudo mais detalhadamente, eu conto muito com a sua inscrição aqui nesse canal. A gente tá fazendo episódios logo cedo, falando aqui, a gente tá fazendo vídeos, logo cedo, falando dos episódios novos de Falcão e o Soldado Invernal. Estamos aqui pela segunda semana seguida, acordando às 5 horas da manhã para assistir esses novos episódios. Fizemos assim com WandaVision e vamos continuar fazendo agora com o Falcão e o Soldado Invernal, essa série que tá chegando com o pé lá no alto, trazendo muita ação, diferente de WandaVision, sendo algo mais frenético. Então eu conto muito com você aqui comigo nessas terças-feiras, sempre falando sobre essa série incrível e claro, ao longo da semana também com outros vídeos falando bastante de cultura pop aqui nesse canal. Então se inscreve e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos. O episódio então ele começa contando um pouco pra gente, mostrando um pouco o lado do John Walker, Eu não tô fazendo propaganda de bebida, presta atenção, o nome do cara é John Walker, tá? Não sou eu, é o nome do cara. E mostrando que ele ele até tem boas intenções e comprovando pra gente de que ele não tem o soro do super soldado. Ele usa até a arma em confronto, em batalha, ele usa muito bem o escudo, mas ele não tem o soro do super soldado, então ele não tem super força, por exemplo. Perfeito, ele é um cara do exército que foi muito bem, tem várias honras ao mérito, como eles gostam de dizer. E aí começa bem com aquela cena, que tinha bastante no trailer, dele chegando lá num estádio lotado, dando autógrafo pra galera e sendo entrevistado por um programa, tradicional dos Estados Unidos. É como se a Ana Maria Braga estivesse entrevistando ele lá, entendeu? Que é o Good Morning America, um programa que passa de manhã, por isso que eu falei da Ana Maria Braga aí para fazer algum tipo de sentido pra gente, certo? E ele parece ter boas intenções, ele fala que ele não quer substituir o Steve Rogers, que ele quer apenas ajudar. E quando você começa a olhar para aquilo, e mais pra frente quando ele entra em combate junto com o Falcão e o Soldado Invernal contra os apátridas, você começa a falar, mas peraí, pode ser que tenha uma salvação, é óbvio que não como Capitão América, porque esse manto tem que ser do Sam, mas quem sabe aí, enfim. E nos quadrinhos tem um pouco disso também. Ele começa como Capitão América, depois ele perde o escudo, aí ele vira o agente americano, mas no fim ele acaba se tornando não um vilão, mas um anti-herói que salva o mundo, aquele personagem que salva o mundo mesmo sem seguir, vamos dizer assim, as regras dos super-heróis. Ele segue algumas regras dele, vamos dizer assim. E até o próprio fato de usar arma
que é uma coisa que os super-heróis não gostam muito, arma de fogo. E ele usa, porque, enfim, ele é um soldado, né? Ele não tem super força, então ele tem que se virar com o que ele tem. Certo ou errado, ele se vira com o que ele tem, o que ele pode ter. Mas talvez tivessem outras estratégias melhores, enfim. Mas o episódio tenta dar uma enganada na gente, mas logo depois já corta, certo? Mais pra frente aí, pro final, como eu disse. Aí o Buck já tá full pistola com o Falcão de que ele entregou o escudo. E aí ele já aparece lá na base, né, onde o Falcão tá indo pegar um avião para ir pra Europa lá, né, fazer uma missão e tentar entender melhor quem são esses apátridas, o que eles estão fazendo. E eles roubaram algumas vacinas, não são vacinas que nós queremos, tá? É outro tipo de vacina aí. E o Falcão encontra o Buck, né? O Buck tá lá esperando por ele e já começa: por que você fez isso? Por que você entregou o escudo pro governo? Olha o que eles fizeram e tal, representando 100% a gente que tá se fazendo esse mesmo tipo de pergunta. E o Falcão fala que ele não se sente o novo Capitão América e que ele e o, não sei se vivo ou morto, né, Capitão América tem que entender, né, o Steve Rogers tem que entender de que apesar do Steve ter passado o manto para ele não se sente confortável. Eu acho que a gente também tem que entender isso. E vai ser legal essa construção desse momento até o final da série, que ele vai meio que mudar essa percepção disso e com certeza se tornará o novo Capitão América, sim. Ei, né, Trunks? Peter aqui. Seguinte, você quer aprender a desenhar de verdade, sem caô? Mesmo você que não tem, tipo, a mínima noção de desenho? Pois é, agora o curso de desenho é nosso, do Ei Nerd. A gente desenvolveu esse curso pensando em ensinar a desenhar qualquer personagem de anime e não somente decorar e desenhar aquela mesma imagem sempre. Então, com o curso Desenhando Animes, você vai pensar num personagem e vai desenhar ele, do jeito que você pensou, simples assim. Clica no link que tá na descrição só para você conhecer o curso, aqui na descrição. Aí a gente tem aquela cena, né, em cima do caminhão, muito boa, né, que a gente já tinha visto nos trailers várias e várias vezes. A gente só não tinha a percepção nos trailers de que o próprio novo Capitão América, né, o John Walker, iria aparecer ali junto com o seu fiel escudeiro, que parece uma cópia barata do Falcão, né, que ele mesmo se intitula o Estrela Negra, certo? E é um cara, assim, fisicamente, vamos dizer, parecido com o Falcão, por isso que eu digo que é uma cópia mal feita. A diferença é que ele não voa, né? E que, enfim, ele parece também muito despreparado, apanhou legal dos caras do Apátridas, enfim. E é nessa cena, então, que o Falcão e o Buck, depois dela, né, os caras acabam conseguindo fugir, ninguém consegue deter eles, e os dois começam a conversar depois disso, né? E falam, deixando bem claro pra gente, de que sim, os caras têm super força e eles tomaram de alguma forma o soro do super soldado. Não fica 100% explicado depois, mas quando eles vão visitar lá, né, um senhorzinho que também tinha o soro do super soldado, e o Falcão fica até surpreso: pô, como que você nunca me contou que existe um super soldado negro? Que era meio que um tabu, assim, né? O soro do super soldado nunca tinha sido aplicado numa pessoa negra, e a gente viu agora nesse episódio de que isso não é verdade. E esse cara é meio que uma explicação para isso, porque ele fala que quando ele esteve preso, tiraram muito sangue dele para poder obter esse soro do super soldado. Então, muito provavelmente, esse sangue acabou se perdendo e talvez tenha chegado nessa galera aí dos apátridas que tem super força. Talvez essa seja a explicação que não foi dada de bandeja, mas foi jogada uma coisa aí no meio para ver se a gente pega. E uma outra coisa importante que esse cara fala é sobre os antigos amigos do Buck. E beleza, isso passa meio despercebido, e lá no final do episódio, depois de terem rompido definitivamente com esse novo Capitão América, eles decidem, né, o Falcão e o Buck, procurar o Barão Zemo. Então até
desmente uma coisa que eu pelo menos estava pensando, de que o Zemo ia procurar os caras, mas não, os caras vão procurar o Zemo que tá preso. Então a gente vê o episódio terminando com o Zemo preso e a gente visualiza ele lá dentro, imaginando que no próximo episódio então haverá esse encontro e ele provavelmente será solto pelo Falcão e pelo Bucky. Uma outra coisa importante que acontece nesse episódio, né, é a questão de que eles estão, gente, começando a introduzir os novos Vingadores, né, gente? Os jovens Vingadores, melhor dizendo. A gente tem os filhos da Wanda e do Visão, né, na série WandaVision, a gente vai ter a série da Mrs. Marvel, a gente vai ter a nova Gavião Arqueira, né, a filha do Gavião Arqueiro, a Kate Bishop, sendo introduzida também na série que vem aí ainda no final do ano. A gente teve também a introdução quietinha do Patriota, que é o cara que eu imagino que seja o filho daquele soldado, daquele super soldado, né, velhinho que a gente encontrou ali com o Falcão e o Bucky, tá? Deve ser filho dele, certo? E esse cara, no futuro, ele acaba se tornando meio que um jovem Capitão América, conhecido como Patriota. Então vamos ficar de olho, não é só um personagemzinho qualquer que eles colocaram lá pra tá meio que fazendo a segurança desse old soldado aí, super soldado. Mas me diz aí, você já tá inscrito no canal? A gente tá produzindo muito vídeo aqui. Ó, só essa semana, ó, na segunda-feira a gente falou sobre coisas que a gente provavelmente não viu, que você provavelmente não viu, no episódio 1 de Falcão e o Soldado Invernal. Na quarta, a gente falou ainda um pouco sobre o Snyder Cut da Liga da Justiça. Aí tem mais conteúdo chegando sobre isso também para vocês na próxima semana. Hoje aqui nessa sexta-feira a gente está trazendo esse vídeo especial do episódio 2 de Falcão e o Soldado Invernal. Logo mais às 6 horas da tarde tem mais um vídeo para você também falando sobre Disney, só para você ter uma ideia. E a gente está então produzindo muito conteúdo aqui, o canal está chegando a quase um ano, daqui a pouco no mês de abril, e eu conto muito com cada um de vocês nessa inscrição forte aqui nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito fácil, é de graça e aciona também junto disso o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo para você não perder mais nada aqui nesse canal. Então eu conto muito com você, deixa o like nesse vídeo também e um grande abraço a todos e tchau!